sempre levar ao pessoal essas informações. Então, te agradeço muito por estar aqui hoje, por compartilhar do seu conhecimento, das suas, do que você sabe e vem fazendo aí por todos nós. Bom, boa noite, pessoal. Inicialmente, eu agradeço o convite feito, né, pelo pessoal do Fórum da Criminologia, parabenizo pelo trabalho que vocês têm feito em trazer conhecimento e promover os debates e as discussões ali no grupo, e pelas indicações também no Instagram, é sempre muito legal os posts de vocês. E agradeço o convite e a oportunidade, né, o espaço para estar aqui falando sobre esse tema que para mim realmente é muito importante e muito relevante, e imagino que para o pessoal que está assistindo também possa ser interessante. Então, muito obrigado, Érica, Lívia, Rafaela, Jefferson, por tentar trazer aqui um pouco sobre essa questão da regulamentação da profissão de criminólogo para vocês, e um pouco sobre as perspectivas profissionais, né? Então, eu vou só compartilhar uma apresentação de slides aqui para ficar um pouquinho mais visual. E aí, eu posso começar já, Érica? Como que estamos? Fique à vontade. Pode começar. Eu acho que o pessoal está entrando, já tem bastante gente na sala, né? Eu acho que já pode, conforme o pessoal vai entrando, a gente vai aceitando aqui. Uma coisa que eu queria falar, as perguntas, pessoal, como o Calil vai fazer uma apresentação de slides e tudo mais, ele pediu para que fique para o final, né, Calil? Que fica mais fácil de você ver também e de poder interagir com o pessoal. Isso. Às vezes eu gosto de fazer uma abordagem mais interativa, mas dessa vez, realmente, como eu preparei os slides, aí às vezes fica mais difícil de ver quem levantou a mão, quem está fazendo pergunta, então acho que fica um pouco melhor para o final. Sim. E será a primeira de muitas palestras, né? Eu espero que sim. Com certeza, sim. Bom, eu vou só compartilhar aqui, então. Ok. E aí já iniciamos. Compartilhar. Bom, todos conseguem ver a apresentação? Sim. Sim. Tudo certo, então? Tá. Sim. Bom, como eu falei para vocês, o tema da apresentação de hoje é perspectivas profissionais na criminologia e regulamentação. É um tema um tanto quanto, digamos assim, difícil de se tratar, considerando que a formação em criminologia é algo novo no Brasil, mas eu vou tentar abordar de uma forma mais objetiva esse tema aqui hoje com vocês. Bom, inicialmente só uma breve apresentação sobre mim. Meu nome é Calil Pacheco Ali Hashim, eu sou o atual presidente da Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia, sou também um dos fundadores da associação. Sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela PUC, estou terminando uma outra pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública pelo Instituto Rogério Greco, sou graduado em Criminologia pelo Unicuritiba, aqui na cidade de Curitiba, também graduado em Direito pela PUC do Paraná, e faço parte aí de alguns grupos de estudo, grupos de pesquisa sobre a criminologia, estudos criminológicos, membro da Comissão de Política sobre Drogas da UAB Paraná, e também, como sou formado em Direito, eu advogo na área criminal. Eu vou falar só um pouquinho sobre a associação, porque eu acho que é um pouco difícil falar sobre essa tentativa de regulamentação sem falar sobre a associação, porque a Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia surgiu justamente com esse objetivo, né? Então, logo que nós nos formamos, ali um grupo de estudantes formados em criminologia aqui em Curitiba, nós sentimos a necessidade de buscar a regulamentação da profissão. Porque, assim, eu já era formado em Direito na área, já trabalhava na advocacia criminal, mas junto comigo tinham muitos colegas, e imagino que seja a situação de muitos que estão aqui também assistindo essa palestra, estavam fazendo ali a criminologia como primeira formação, ou como única formação. E muitas dessas pessoas estavam se formando ali, chegando ao final do curso, sem saber direito para onde ir,
né, sem muitas perspectivas profissionais, sem muitas ideias de para onde aquela formação poderia nos levar, né? Muitos desses colegas não haviam conseguido estágios na época na área e muito menos uma colocação profissional ali logo após a formação em criminologia. Então, até a exemplo, né, de uma conversa que nós tivemos com o professor Marco Aurélio Nunes da Silveira, que foi um dos responsáveis pela estruturação do curso, ele sugeria que nós buscássemos a regulamentação dessa profissão e nós criamos a associação com o objetivo de formar uma instituição forte ali, com o objetivo de buscar essa regulamentação. Então, só um pouco sobre os nossos objetivos, né? Nós temos como objetivo promover a união, o respeito e a colaboração entre os bacharéis em criminologia no país, contribuir na defesa dos interesses dos criminólogos comprometidos com o desenvolvimento e o aprimoramento de uma criminologia brasileira, destinada à redução dos níveis de violência na sociedade. Então, aqui dentro dessa ideia de buscar a defesa dos interesses dos criminólogos, a gente notou que a primeira necessidade que estava sendo averiguada naquele momento, no final do ano de 2022, início do ano de 2023, seria realmente a regulamentação, que isso seria muito importante, tanto para os nossos colegas que estavam se formando conosco, quanto para os que viessem na sequência, né? Então, assim surgiu essa ideia de buscar essa regulamentação ali por parte da associação. Bom, quando a gente fala sobre criminologia, e aqui o meu objetivo não é dar uma aula de criminologia para vocês, muito longe disso, e sim falar especificamente sobre a regulamentação e sobre as perspectivas profissionais, mas quando a gente fala sobre criminologia e a gente adentra na literatura sobre isso, a gente percebe que, ao longo do tempo, os conceitos de criminologia e as ideias do que seria uma criminologia foram alterando, né, sofrendo uma metamorfose. E isso acontece, até tem um livro muito interessante do professor Zaffaroni que fala um pouco sobre isso, que, ao longo do tempo, a criminologia ela foi exercida e construída por inúmeros profissionais de diversas áreas, de muitas áreas diferentes. Né, nós tivemos aí o pessoal da medicina, o pessoal da psicologia, o pessoal do direito, o pessoal da sociologia, todos eles trouxeram para o que chamaram de criminologia suas próprias perspectivas de suas próprias áreas de atuação e suas próprias áreas de pesquisa. Então, a gente nota que, ao longo do tempo, criminologia significou diversas coisas diferentes e foi sofrendo aí uma metamorfose, né, e uma evolução, alguns dizem, até que nós chegamos ao que nós conhecemos por criminologia hoje. Então, se formos pesquisar na literatura, nas fontes, vamos encontrar muitos significados diferentes para o que é a criminologia. E eu trouxe alguns significados aqui para vocês, apenas a título de ilustração, porque quando eu falar sobre a questão da regulamentação e das perspectivas profissionais, eu vou estar pensando nesses conceitos aqui de criminologia, tá? Então, o primeiro conceito que eu trouxe para vocês, que é do professor Marco Aurélio Nunes da Silveira, ele traz o conceito nesse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver. O nome desse livro é O Ensino da Criminologia no Brasil, Propostas para o Ensino Superior Criminológico, com um relato do primeiro curso brasileiro e para a regulamentação da profissão. Então, como eu falei para vocês, o professor Marco Aurélio Nunes da Silveira, ele foi um dos responsáveis pela estruturação desse curso de criminologia de graduação que teve aqui em Curitiba, que foi o curso que eu fiz. E esse curso ele foi inspirado nas licenciaturas de criminologia de Portugal. E nesse livro ele conta mais ou menos como que foi a estruturação do curso, traz alguns conceitos e etc. Eu vi que a Lívia até mandou aqui o link no chat, muito obrigado, Lívia. É esse livro mesmo. E é muito interessante porque ele narra um pouco sobre esse percurso da criminologia, explica um pouco como que funciona em outros países, e muito do que eu vou trazer aqui para vocês eu peguei desse livro. Que ele desenvolveu uma grande pesquisa antes de estruturar esse curso aqui de Curitiba. Mas, enfim, ele traz um conceito pensando no que a criminologia se tornou agora. E ele define a criminologia como uma ciência social aplicada, pluridisciplinar, metodologicamente empírica, e aqui ele traz que, na medida que o criminólogo deve sempre levantar os olhos de sua mesa de trabalho e olhar pela janela,
uma ciência que também deve ser problematizadora da realidade concreta e dos modelos atuais de intervenção penal, e, ao mesmo tempo, propositiva de soluções político-criminais fundamentadas em modelos teóricos. Então, ele traz aqui uma perspectiva bem abrangente para o que deve ser a criminologia, né, porque ele considera que é a criminologia realmente uma ciência pluridisciplinar, naquilo que eu havia comentado, que realmente, atualmente, nós temos uma ciência que conversa com diversas outras áreas do saber, por conta dessas metamorfoses que a criminologia foi sofrendo ao longo do tempo, metodologicamente empírica, porque realmente analisa ali a realidade social, não estritamente ligada ao direito, mas também com suas conexões com o direito, mas que vai além do que diz o direito e o direito penal. Problematizadora porque ela deve questionar algumas coisas, né, algumas formas pelas quais nós escolhemos lidar com a questão criminal e algumas perspectivas, e propositiva sempre, né, buscando aí soluções político-criminais e a evolução da política criminal e das formas como nós lidamos, enxergamos e reagimos a respeito do fenômeno criminal. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nessa parte introdutória, então só trouxe mais dois outros conceitos para vocês, que vai um pouco na mesma linha do que eu estava falando. O professor Sérgio Salomão Checaira, ele também é um dos coordenadores e professores do curso de pós-graduação, né, do mestrado e do doutorado em Direito Penal e Criminologia da USP, e esse conceito eu peguei desse livro aqui dele, que se chama Criminologia. É um livro bem interessante também, bem abrangente, bem conceitual sobre a criminologia e as diversas vertentes criminológicas. E ele define a criminologia como um nome genérico designado a um grupo de temas estreitamente ligados, que inclui o estudo e a explicação da infração legal, os meios formais e informais de que a sociedade se utiliza para lidar com o crime e os atos desviantes, a natureza das posturas com que as vítimas desses crimes serão atendidas pela sociedade e, por derradeiro, o enfoque sobre o autor desses fatos desviantes. Então, aqui ele fala de uma forma um pouco mais abrangente aquilo que muitas vezes nós vemos por aí sobre os objetos da criminologia, né, que são aqueles 4 objetos clássicos que nós vemos muitos autores falando por aí, que é o crime, o autor do delito, a vítima e a reação social e o controle social. Então, aqui ele explica mais ou menos isso, que a criminologia seria um nome genérico designado a um grupo de temas e um grupo de conhecimentos estritamente ligados que se dedicam ao estudo desses 4 objetos. E o último conceito que eu vou trazer para vocês aqui também é um conceito um pouco mais abrangente. Esse conceito é trazido pelo professor Leandro Aires França. Ele é um pesquisador da criminologia, que agora ele está até participando de um curso de graduação em criminologia no Reino Unido. Atualmente ele é professor de criminologia lá, mas ele é aqui do Brasil. E ele trouxe esse conceito num projeto muito interessante que ele desenvolveu, que é o Dicionário Criminológico. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem no site do CrimLab, que lá tem alguns conceitos interessantes do projeto que eles desenvolveram, um dicionário criminológico, diversos verbetes, diversos conceitos, indicações bibliográficas e etc., que podem ser muito úteis. Aí, volta e meia, eu entro lá também para me valer de algumas definições. Mas ele define, nesse dicionário criminológico, a criminologia como o conjunto de discursos científicos interessados na violação ou no risco de violação de um regramento social ou de normas legais. Então, aqui é interessante que a gente vê que não necessariamente está atrelado especificamente às violações de normas legais, mas sim, muitas vezes, de regramentos sociais, né? Não precisa ter aquele filtro do direito penal, muitas vezes o filtro do direito penal vai vir derivado de alguns outros estudos. Nos indivíduos a elas relacionados, ou seja, os indivíduos relacionados a essas violações de regramento social e de normas legais, em suas causas e consequências, né, nas causas e consequências dessas violações, e também nos próprios processos de definição de seus objetivos e nas relações de poder em que se encontram inseridos. Então, aqui os processos de criminalização primária, criminalização secundária. Eu vi aqui que vocês mandaram o site do CrimLab aqui no chat, é realmente esse o site, tem alguns projetos muito interessantes lá. Eu estou fazendo parte agora do
de um projeto da avaliação de livros de criminologia também, então dei uma olhada lá que pode ser muito interessante. Mas com base nesses conceitos, a gente consegue extrair aqui algumas principais características, né, desses conceitos de criminologia. E esses conceitos que eu trouxe para vocês, eles não são unânimes, tá? Existem alguns autores de algumas vertentes específicas da criminologia que podem discordar de alguns desses objetos de estudos, de alguns desses conceitos, e isso entra muito naquela ideia de que existem diversas criminologias, né, diversas vertentes atualmente. Mas as características reveladas por esses conceitos que eu trouxe para vocês, primeiro, a multiplicidade de discursos. Então, se nós formos pesquisar atualmente, existe aí uma multiplicidade de discursos criminológicos, de teorias, de vertentes da criminologia, né? Se nós analisarmos o percurso histórico, a criminologia começou lá naquela vertente do positivismo, de Lombroso, daí passou ali pela questão da reação social e a inclusão da sociologia, daí surge a criminologia crítica e etc. E tudo isso foi acontecendo até que a gente chegou no momento de hoje que temos diversas vertentes da criminologia derivadas desses modelos mais antigos, né? Hoje em dia temos o que alguns autores chamam de criminologia verde, criminologia feminista, criminologia queer, criminologia clínica, enfim, existem criminologia cultural, existem inúmeras vertentes, inúmeros discursos e inúmeras formas de analisar o fenômeno criminal sob diversas perspectivas atualmente. Alguns autores defendem até que não existe criminologia, que existem criminologias, né? A multiplicidade de objetos de interesse também, né, porque a criminologia começou lá na época de Lombroso tentando explicar o comportamento criminoso, a violação das regras ali, analisando as pessoas, né, do criminoso, então esse era o principal objeto de estudos naquela época, e com o tempo isso foi se expandindo. Então, nós chegamos aí, hoje em dia, nós analisamos o controle social, a reação social ao crime, as formas como a mídia se relaciona com tudo isso, as formas como a vítima é acolhida pela sociedade, as reações que a vítima tem na sociedade, enfim, tudo isso, né? E além da própria violação à lei, os processos de definição dessas leis, de aplicação dessas leis. A Erika levantou a mão? Ah, tá. Ok. Outra característica, a pluridisciplinariedade, que é a questão que é trazida pelo professor Marco Aurélio Nunes da Silveira, e é uma coisa que algumas pessoas também discordam, porque alguns autores de algumas vertentes específicas da criminologia vão considerar que a criminologia é aquela vertente deles, e, portanto, a criminologia talvez não deva interagir com outras áreas específicas, mas quando nós pensamos em uma perspectiva mais abrangente da criminologia, focada nesses conceitos que eu trouxe para vocês, realmente é uma ciência que precisa conversar com diversas outras áreas do saber, inclusive porque o crime, né, que é um dos principais objetos da criminologia, é um fenômeno multifacetado. Então, e extremamente complexo, né? É impossível a gente buscar explicar esse fenômeno criminal, ou pelo menos tentar compreender o fenômeno da criminalidade, pensando apenas em uma área do saber. Muitas vezes o criminólogo, o profissional da criminologia, ou aqueles que se propõem a tentar compreender um pouco melhor o fenômeno criminal ou trabalhar com ele, precisa sim recorrer a diversas outras áreas do saber para pensar ali nas formas melhores formas de compreender, de enxergar aquele fenômeno criminal e também formas de lidar com ele, né? Problematizador aqui, eu acho que é meio autoexplicativa, né, que a criminologia ela deve questionar algumas coisas, realmente buscando melhorias. Propositiva da mesma forma, né, que ela deve estar, de certa forma, vinculada ali a propostas de melhorias político-criminais, e o método empírico realmente que a criminologia se propõe a avaliar a sociedade e a realidade criminal em si. Bom, partindo agora para a graduação em criminologia, que acho que é ideal a gente fazer essa pequena introdução sobre a graduação também, para a gente entender o que nós buscamos com a regulamentação. A primeira graduação em criminologia que que aconteceu aqui em Curitiba, como eu falei, ela foi inspirada nas licenciaturas em criminologia de Portugal. Se a gente analisar a estrutura curricular dessas graduações em criminologia que temos lá em Portugal,
nós temos a estrutura muito parecida com essa que veio aqui para o Brasil, e realmente Portugal serviu de inspiração. Alguns professores aqui de Curitiba foram para Portugal, conheceram como funcionava a graduação em criminologia lá em Portugal, e acabaram trazendo essas ideias para estruturar um curso de criminologia aqui, uma graduação em criminologia. Essa graduação, a princípio, da forma como ela foi pensada inicialmente, ela seria estruturada em 3 pilares. O primeiro delas seria a criminologia teórica, né, todas as teorias criminológicas, o percurso que a criminologia teve historicamente, a compreensão de todos esses discursos, de todas essas teorias. O segundo pilar seria as ciências forenses. Então, a exemplo de Portugal, entendeu-se que seria necessário essa compreensão das ciências forenses também para o criminólogo desenvolver esse conhecimento específico e abrangente na área criminal. Então, aqui entraria medicina legal, psicologia criminal, criminalística, enfim, diversas ciências forenses que existem na realidade aqui no Brasil. E o último pilar seria o pilar da política criminal e segurança. E aqui, quando eu falo em segurança, tanto segurança pública quanto segurança privada, que seria essencial também para esse profissional da criminologia compreender como que funciona na prática, formar assim o seu conhecimento. Inclusive porque uma das perspectivas de atuação para o criminólogo, para o formado em criminologia, seria, na verdade, trabalhando e ajudando em propostas de melhorias político-criminais, trabalhando em áreas relacionadas ali com a segurança pública ou até mesmo com a segurança privada. São áreas que em Portugal são uma realidade já, dependendo da escolha da atuação do criminólogo formado ali. Para além disso, também entram alguns conhecimentos específicos de sociologia, antropologia, do direito, né, direitos humanos, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, e acho que basicamente seria isso. O objetivo desse curso seria fornecer ali um conhecimento amplo e ao mesmo tempo específico acerca da questão criminal. Então são 3 anos de formação ali, agora nós temos algumas variações, né? Algumas formações de 2 anos e meio, algumas formações de 4 anos, mas uma formação realmente muito direcionada, específica e ao mesmo tempo bem ampla acerca da questão criminal. Então aqui alguns autores até consideram que é como se fosse uma formação em ciências criminais em si e não em criminologia, muito embora o nome do curso seja, né, o bacharelado ou a graduação em criminologia. E por que eu estou falando isso? Porque muito do que eu for falar aqui, a gente vai se espelhar um pouco sobre como funciona em Portugal, e esses conhecimentos aqui, muitas vezes, eles não são atrelados especificamente à criminologia, mas no curso de criminologia eles fazem parte. Como que funciona Portugal atualmente? Bom, a primeira graduação de criminologia em Portugal iniciou em 2006, e em 2019, aí praticamente 13 anos depois do início dessa primeira graduação, eles tiveram realmente a profissão de criminólogo regulamentada. Por meio dessa lei aqui, a Lei 70 de 2019, se vocês jogarem na internet, vocês acham facilmente essa lei, e ela também tem aqui nesse livro do professor Marco Aurélio, porque ele trouxe como uma das sugestões para a gente utilizar na busca da regulamentação da profissão aqui no Brasil. Então, essa profissão ela foi regulamentada apenas 13 anos depois do primeiro curso, e o que essa lei traz? Ela traz as competências, as funções e possíveis locais de atuação para o criminólogo. Então, aqui eu só trouxe alguns tópicos específicos que essa lei trata, se vocês quiserem depois fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, mas ela define que, no exercício de suas funções, os criminólogos, primeiro, estudam os fenômenos criminógenos, analisam os métodos utilizados no cometimento do crime com o propósito de auxiliar a descoberta do crime, estudam os fenômenos e causas da delinquência, da vitimização, da criminalidade e da sua relação com a segurança e a reação social ao crime, prestam apoio às autoridades judiciárias na produção de prova pericial quando solicitados e desempenham quaisquer outras funções no âmbito de sua formação para as quais a lei lhes atribua competência. Então vejam que é uma atuação bem ampla que o criminólogo detém em Portugal, pelo menos em teoria, pelo menos de acordo com a lei, considerando também a formação ampla que ele detém acerca do fenômeno criminal, acerca da questão criminal ali. E aqui, algumas das funções principais que a lei
traz ali explicitamente que o criminólogo pode desenvolver na prática. A primeira delas é a análise criminológica, a segunda é a investigação criminal em si, mas aqui realmente a gente não consegue trazer tanto para a nossa realidade do Brasil, porque o modelo de policiamento deles é diferente, essa questão da investigação, então funciona para eles. Para o nosso aqui a gente precisaria de algumas adaptações, mas enfim, além disso, eles trabalham no desenvolvimento e na execução de programas de prevenção à criminalidade e avaliação de risco de reincidência, também trabalham na execução e no desenvolvimento de políticas sociais e penais, e também podem trabalhar na investigação científica e no ensino nessa área de formação, ou seja, no ensino ali e na investigação científica, a produção de conhecimento científico a respeito da área criminal, a respeito da psicologia, da criminologia e etc. Outros locais em que isso funciona também de uma forma um pouco mais prática. Reino Unido. O Reino Unido, ele é um país que já existe, já tem uma tradição um pouco mais antiga a respeito dessa questão do curso superior em criminologia, só que lá eles não têm esse hábito de ter regulamentação de profissões através de leis, etc. Eles têm um sistema que funciona diferente do nosso, então não existe uma regulamentação para o profissional da criminologia, mas conversando até com o Leandro, que é aquela pessoa que eu trouxe o conceito para vocês, que eu falei que estava dando aula lá no Reino Unido, ele me contou que lá o curso de criminologia funciona meio que como um curso genérico, assim, que as pessoas buscam, quando tem interesse em atuar de alguma forma relacionado à questão criminal. Então, ele diz que muitas pessoas buscam esse curso de criminologia quando tem interesse em trabalhar no sistema penitenciário, quando tem interesse em trabalhar de alguma forma com políticas criminais, políticas públicas, ou até mesmo para ingressar nas carreiras policiais. E também tem as ONGs lá de auxílio às vítimas, proteção de direitos humanos, etc., que lá são muito fortes e, inclusive, contratam profissionais formados em criminologia para auxiliá-los nessas questões. Então, lá, realmente, a perspectiva da formação em criminologia é um pouco essa, né? Eles entram nesses cursos para buscar desenvolver habilidades ali que permitam com que eles trabalhem nessas áreas relacionadas ao fenômeno criminal, que não exigem especificamente a formação em direito. Na Austrália também é um país que segue um pouco esse modelo também de formação na criminologia. Canadá também eles têm formações específicas em criminologia. Espanha também tem formações específicas em criminologia. E o México tem uma questão muito interessante, porque aparentemente eu estive conversando com algumas pessoas que já estiveram lá no México, e pelo que me informaram, a gente até precisaria confirmar essa informação, realmente como que tem funcionado isso na prática, mas pelo que me informaram, pelo menos na teoria, existe lá no México um campo muito amplo de atuação para o criminólogo também. Tanto atuação dentro de cargos dentro do próprio Ministério Público lá do México, cargos que não exigem especificamente a formação em direito, óbvio, vão ter cargos que vão exigir especificamente a formação em direito, mas alguns cargos específicos não exigem, inclusive podem ser buscados por criminólogos. Alguns criminólogos também podem, ao menos na teoria, trabalhar no sistema prisional, buscando uma maior individualização da pena e focando na reinserção social daquelas pessoas que estão cumprindo aquela pena. Em centros de atenção às vítimas também, com enfoque na redução da revitimização ali, e em diversos outros cargos ali que faça sentido esse conhecimento específico que o profissional da criminologia venha a adquirir ao longo de sua formação ali. Então, aqui só alguns exemplos para ilustrar para vocês, né, para mostrar que ao redor do mundo isso funciona de formas diferentes, a depender das características sociais e organizacionais de cada país. Existem alguns países que não têm a formação específica em criminologia ainda, como o Brasil era há algum tempo atrás, mas existem alguns países que já estão muito à frente de nós nesse sentido, e desenvolvendo criminologias até muito diferentes das que nós estamos desenvolvendo e estudando aqui na prática. Passando para as perspectivas profissionais aqui no Brasil. Bom, quando a gente vai falar em perspectivas profissionais da criminologia aqui no Brasil, inicialmente parece muito estranho, e eu vejo que uma das maiores barreiras que nós temos encontrado com a associação e na busca dessa regulamentação, e até mesmo os estudantes de criminologia têm encontrado
essas dificuldades tanto para achar vagas na área da criminologia ou até mesmo estágios, é que até pouco tempo atrás a criminologia ela era muito vinculada ao direito e ao direito penal aqui no Brasil. Então, o primeiro curso de criminologia, enquanto formação específica, ele iniciou em 2020, com formação da primeira turma ali para o final de 2022, início de 2023. Antes disso, a criminologia ela era estudada muitas vezes como matérias eletivas, disciplinas específicas em cursos de direito, ou buscada por pessoas formadas em direito, formadas em psicologia, formadas em sociologia ou algumas outras áreas que buscavam ali fazer uma pós-graduação, buscar realmente tentar compreender um pouco mais o fenômeno criminal de forma relacionada às suas próprias áreas. Então, por enquanto, nós encontramos na prática uma certa dificuldade de demonstrar para as pessoas que existe a possibilidade de se inserir um profissional criminólogo de certa forma, na sociedade, sem que esse profissional esteja necessariamente vinculado ao direito especificamente. Mas essa é uma das coisas que nós temos tentado, né, através da associação e através de outros contatos, imagino que o pessoal do fórum aqui também tem tentado realmente abrir as perspectivas nesse sentido. Mas, quando a gente vai falar nas perspectivas profissionais, isso é uma coisa até que o próprio professor Marco Aurélio traz, ele traz duas possibilidades principais. A primeira delas seria a pesquisa acadêmica no campo da criminologia, então aquele que se forma em criminologia e pretende se dedicar especificamente à área acadêmica, e carreiras públicas e privadas que dependam predominantemente das competências desenvolvidas durante o curso, que são muitas. Bom, vamos à primeira, pesquisa acadêmica. Sobre isso, o professor Marco Aurélio, ele trouxe, trazendo essas perspectivas e propostas aqui do primeiro curso da regulamentação, que o Brasil, ele carece de mais estudos sobre a questão criminal, estudos científicos que possam, inclusive, fundamentar decisões políticas, político-criminais com embasamento científico. É óbvio, existem muitos estudos interessantíssimos que já são desenvolvidos na área criminal, conduzidas por teóricos formados em outras áreas, como, por exemplo, né, eu já trouxe para vocês os formados em Direito, formados em Sociologia, formados em Psicologia, formados em Medicina, que desenvolvem excelentes pesquisas, excepcionais, focadas na área criminal, mas, da perspectiva do professor Marco Aurélio, o bacharel em Criminologia, com sua formação holística, pluridisciplinar, focada na área criminal, pode contribuir muito para o desenvolvimento desse campo. Então, aí nós temos um campo amplo de muita pesquisa para ser desenvolvida no campo da criminologia para aqueles que vierem a se formar. E também, obviamente, de professores, né? Que agora, com os cursos específicos em criminologia, precisaremos de professores formados em criminologia. Focando agora nas carreiras públicas e privadas. A primeira das carreiras que existe como perspectiva e possibilidade para o formado em criminologia é a carreira policial. E aqui, óbvio, existem cargos na carreira policial que exigem especificamente a formação em direito. Nós sabemos disso, né? Principalmente cargos de delegados. Mas existem outros cargos, outros concursos para as carreiras policiais que exigem apenas uma formação, um curso superior. Então, até é um debate que vem sendo levantado já há algum tempo, que poderia ser muito proveitoso, poderia ser muito interessante que pessoas com essa formação específica já na área criminal, com essa noção ampla do fenômeno criminal desenvolvida ao longo do curso ali, entrassem nessas carreiras policiais. Então, seria uma das possibilidades, né? A carreira policial para aqueles que se formarem em criminologia, que tenham interesse em fazer concurso e tentar seguir nessa carreira. Obviamente, dispensando aqueles cursos, aquelas funções que exigem especificamente a graduação em direito. Especificamente em relação à polícia científica, até algum tempo atrás, os concursos da polícia científica, em alguns estados, exigiam apenas uma formação, sem exigir formação específica. Então, exigia apenas o diploma de curso superior. Então, alguns teóricos da criminologia começaram a considerar também que faria sentido a inserção do estudante de criminologia nesses cargos da polícia científica, né? Porque muitas vezes tínhamos alguns profissionais da polícia científica que se formavam em áreas ali
muito distantes da função que estava sendo exercida e, obviamente, aprendiam ali o seu cargo, né, o conhecimento necessário para exercer sua função na prática, na própria escola da polícia e etc., e não tem demérito nenhum nisso, mas nessa época em que não se exigia uma formação específica para entrar na polícia científica, o curso de criminologia seria uma opção, né? Agora, nós sabemos que em muitos estados está sendo exigido formação específica de acordo com a área que vai abrir uma vaga ali na Polícia Científica, então a questão da formação em criminologia para isso acabou se tornando um pouco mais limitada. Mas é sempre bom ficar de olho nos editais dos concursos para quem tem interesse em seguir as carreiras policiais, porque eventualmente surgem aí alguns editais muito interessantes que exigem apenas a formação sem exigência de área específica. E uma coisa que nós estamos lutando também, tentando fazer contato com algumas instituições, é para que eles incluam em alguns editais especificamente a formação em criminologia, que muitos deles não sabem da existência dela ainda, e pode fazer sentido também. Uma outra possibilidade trazida é a respeito da atuação do poder legislativo em si. Então, tanto enquanto analista e consultor legislativo, uma pessoa especialista ali, formada, né, com esse conhecimento todo amplo na área criminal, mas também para aqueles que tiverem interesse em seguirem a carreira política, vereadores, deputados, senadores, e que tenham esse interesse de trazer aí melhorias político-criminais, levar esse conhecimento para frente com propostas concretas, pode ser muito interessante também, que futuramente nós tenhamos aí políticos formados na criminologia, realmente para trazer propostas mais concretas, assim, né? Fugir um pouco daquele populismo penal barato que a gente vê que é muito mais eleitoreiro e pouco concreto na prática, não trazem tantas melhorias práticas assim a respeito da questão criminal. Desenvolvimento e execução de políticas públicas e criminais, aqui seria também focado ali no poder executivo, resolução de conflitos e justiça restaurativa no âmbito criminal, isso é uma coisa que está começando a se desenvolver um pouco mais também, e até conversando com algumas pessoas que trabalham com a justiça restaurativa, eles consideraram ali que seria muito interessante essa aproximação com os criminólogos, com as pessoas que têm esse conhecimento específico na área criminal, um conhecimento mais aberto, assim, até mesmo para o desenvolvimento melhor dessas alternativas penais e até mesmo práticas restaurativas aí que estão crescendo cada vez mais no nosso poder judiciário. Aqui também, individualização da pena em reinserção social seria uma atuação mais específica no sistema prisional, é um cargo que nós não temos ainda, né? Nós não temos um criminólogo atuando no sistema prisional, mas poderia ser interessante, assim como acontece em outros países, trabalhando em análises criminais. A análise criminal é uma área específica ali que pode ser feita tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, e também acontece muito em outros países, aqui no Brasil não acontece tanto. Planejamento e estratégias de segurança, e aqui falo tanto em segurança pública, para aqueles que conseguirem entrar em cargos públicos que trabalhem com isso, mas também em segurança privada, né? Então, seria muito interessante. Existem pessoas que trabalham com planejamento e estratégias de segurança privada, que muitas vezes foram adquirindo o conhecimento com a prática ou até mesmo com outros cursos, mas esse curso de criminologia poderia realmente contribuir para esse planejamento e para essas estratégias, e também a questão das investigações privadas, né? Nós não temos aqui no Brasil muito bem regulamentado isso, a questão das investigações privadas, mas eventualmente, se isso se desenvolver melhor, é uma das possibilidades, inclusive, de atuação para o criminólogo profissional. Bom, regulamentação da profissão. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui no slide anterior são perspectivas, ou seja, não são coisas que acontecem ainda na prática aqui no Brasil. São perspectivas que foram trazidas pelo professor Marco Aurélio e por alguns outros professores, baseando-se no que funciona em outros países e considerando ali os conhecimentos e as habilidades necessárias para exercer as suas funções, os conhecimentos e as habilidades necessárias desenvolvidas durante o curso de criminologia. Então, isso são perspectivas e, óbvio, a gente torce para que todas essas perspectivas se concretizem. E buscando a concretização de algumas dessas perspectivas, nós buscamos também a regulamentação da profissão.
Então, como eu falei, um dos primeiros projetos da associação foi buscar essa regulamentação da profissão, e o principal objetivo aqui seria realmente a valorização e o reconhecimento do profissional formado em criminologia aqui no Brasil. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, muitas pessoas estão se formando, pessoas muito inteligentes, com muito conhecimento acerca da área criminal, estão se formando em criminologia e não encontram local para atuar na prática. Então, isso, do nosso ponto de vista, traria também, além dessa valorização e desse reconhecimento desse profissional que muitas pessoas sequer sabem que existe, porque é uma coisa recente, isso poderia trazer também a inserção desse profissional em locais em que seu conhecimento e competências sejam úteis, e também, isso aqui é muito importante, a definição de parâmetros, requisitos, funções e locais de atuação também para a gente ter ali pelo menos um cuidado, né, de que essa função, essa profissão desenvolvida pelo criminólogo vai ter realmente algumas bases mínimas ali que vão ter que ser atendidas por esses profissionais, etc., para a gente não enfrentar problemas pela frente. Pensando nisso, nós, junto com alguns parlamentares, alguns senadores, alguns deputados, estruturamos um projeto de lei. Não sei se todos vocês têm conhecimento disso, mas é o projeto de lei 927 de 2024, ele foi protocolado na Câmara dos Deputados esse ano, no início desse ano, pelo deputado federal Paulo Litro, e agora nós da associação, em conjunto com alguns outros colegas que também estão envolvidos nessa luta pela regulamentação, estamos buscando a aprovação desse projeto de lei. A regulamentação de uma profissão, normalmente aqui no Brasil, ela é feita por um projeto de lei, né, uma lei federal deve ser aprovada, e é um pouco difícil aprovar um projeto de lei, a menos que ele ganhe muita relevância na mídia, relevância na sociedade, etc. Então, nós vemos aí a necessidade de falar muito e de tentar trazer para a mídia e para a sociedade essa importância de ter um profissional formado em criminologia, com sua regulamentação, sua inserção na prática e etc. Travou aqui? Tudo certo? Posso continuar? Pode sim, acho que deve ter travado um pouco, mas já voltou, tá normal. Tá, beleza. Então, assim, pensando na necessidade dessa regulamentação, nós desenvolvemos, junto com alguns parlamentares, esse projeto de lei, inspirado na lei que regulamentou a profissão em Portugal, e inspirado em alguns ensinamentos e algumas ideias que nós trocamos com professores e pesquisadores na criminologia aqui no Brasil, mas, obviamente, nós tentamos adaptar ao máximo a nossa realidade, porque algumas coisas que funcionam lá em Portugal não funcionariam aqui, e vice-versa, né? Cada um tem o seu próprio modelo de funcionamento social, estruturação e etc. Então, nós pegamos algumas inspirações nessa lei portuguesa e tentamos trazer aqui para o Brasil. Então, o que consta nesse projeto de lei atualmente? A criação da profissão de criminólogo em todo o território nacional. Aí nós trouxemos aqui uma definição para criminologia, uma definição para o criminólogo, né, que seria o profissional que estuda e analisa o fenômeno criminal, presta apoio às instituições de controle social, elabora propostas de políticas públicas de prevenção e repressão ao crime, entre outros atos de natureza análoga. São atribuições do criminólogo: realizar a análise criminológica, estudar os fenômenos criminológicos, bem como as causas da delinquência, da criminalidade, da vitimização, da criminalização e sua relação com a segurança e a reação social ao crime, auxiliar na investigação criminal, analisando os métodos utilizados no cometimento do crime, exercer a assistência técnica em investigações privadas ou defensivas, prestar apoio às autoridades judiciárias na produção de prova pericial quando solicitados, conforme regulamento. Então, isso também é uma coisa que daí necessitaria de regulamentação específica, né? Mas o objetivo da lei seria já trazer essa possibilidade, assim como acontece em Portugal. Auxiliar na elaboração de políticas públicas eficazes e eficientes destinadas à prevenção e à repressão do crime, auxiliar no desenvolvimento e aplicação de políticas sociais e práticas de justiça restaurativa e justiça penal negocial, que é um campo que está crescendo muito e que também tem muita relação com a criminologia em outros países. Realizar pesquisa científica e acadêmica, bem como exercer a docência no âmbito de sua formação e prestar consultoria e apoio na análise e formulação de medidas de segurança em empresas de segurança privada.
Então, essas são algumas possibilidades que nós trouxemos nesse projeto de lei, para que o criminólogo ele seja um pouco melhor inserido e um pouco melhor visualizado pela sociedade, né? Para que ele seja notado como uma pessoa que pode trabalhar nessas áreas e pode contribuir muito para a atuação prática nessas áreas. Algumas coisas nós tivemos que deixar um pouco de fora desse projeto de lei, até porque ele foi construído junto com alguns parlamentares, alguns deputados que nos auxiliaram, e algumas coisas eles falaram, olha, realmente pode ser que isso levante muita dúvida, pode ser que isso não seja aprovado, pode ser que isso tenha alguma barreira constitucional, então vamos focar aqui no básico, realmente para trazer, né, essa profissão aí para a sociedade, e ao longo do tempo, depois da aprovação desse projeto de lei, a gente pensa aí em algumas outras coisas, regulamentações específicas, etc. Mas a princípio é isso, seria um básico, né? Além disso, o projeto de lei traz também que o criminólogo ainda poderá desempenhar outras funções que não descritas no artigo anterior, desde que previsto na legislação vigente ou em regulamentação posterior. Então, daí aqui seria realmente coisas a mais que não trazem essa lei, mas que demandariam de regulamentação posterior. E que o criminólogo pode exercer sua atividade profissional nos locais onde a necessidade relacionada à sua atribuição exigir, exceto nos locais onde o regulamento restringir seu acesso por motivação específica. Então, aqui entraria realmente se existem regulamentações específicas que vedam o trabalho do criminólogo ou a inserção de uma pessoa com formação em criminologia naquele cargo específico, daí essa lei não conflitaria com isso. E por fim, o projeto de lei traz bem expressamente que é livre o exercício da profissão de criminólogo em todo o território nacional, aos portadores de diploma expedido por instituições de ensino oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Educação, observadas as condições estabelecidas na lei, e que o criminólogo pode exercer a sua atividade em regime de trabalho subordinado, tanto no setor público, mediante preenchimento dos requisitos, e aqui normalmente é contratação ou concurso público, mas também no setor privado ou de forma autônoma e independente. Então, a gente tentou trazer aqui perspectivas bem abrangentes que fizessem sentido para a formação que nós temos aqui no Brasil e para a estrutura social que nós temos aqui no Brasil atualmente de atuação relacionada à área criminal e à questão criminal. Aqui acabou ficando repetido. Bom, mas basicamente é isso. E aí, uma das bases que nós trouxemos também para construir esse projeto de lei, que é do professor Gabriel Anitua, ele é um autor latino-americano da criminologia, ele traz que no livro dele, o livro dele, eu esqueci de pegar para deixar aqui do lado para mostrar para vocês, mas depois eu mando lá no grupo, ele traz que a função principal do criminólogo, do profissional da criminologia, deve ser a redução dos índices de violência numa sociedade e a busca de uma ordem mais justa. Então, nós sempre tomamos como base, tanto para a construção desse projeto de lei, quanto para as tentativas aí de regulamentação e para qualquer trabalho desenvolvido pela associação, essa afirmação do professor Gabriel Anitu. Mas basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a regulamentação. Nós vemos que é um caminho árduo pela frente, demora muito para aprovar um projeto de lei, a menos que ele tenha realmente muita relevância. Então, uma das maiores lutas agora que nós vemos na criminologia é buscar trazer a público a relevância da aprovação desse projeto de lei para que ele tenha a devida movimentação, senão realmente ele vai sendo deixado para depois, outros projetos vão passando na frente e etc. E também, né, é um projeto que deve ser aprovado nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, nós precisamos que esses parlamentares do Brasil inteiro concordem com o que nós estamos trazendo ali e não encontrem barreiras e motivos pelos quais esse projeto de lei deveria ser muito modificado ou deva ser barrado. Então, essa é uma das maiores lutas pela regulamentação da profissão nesse momento e pela maior inserção de pessoas formadas em criminologia nas carreiras aí que podem ser desenvolvidas futuramente. Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês, não sei se ficou muito claro, né? Como eu falei, a criminologia não é uma coisa nova no Brasil, existem autores de diversas outras áreas que já vêm desenvolvendo estudos muito interessantes e muito importantes que contribuíram para que a criminologia brasileira se torne o que é hoje. Até um outro livro que eu vou trazer de indicação para vocês aqui é o Atlas do Pensamento Criminológico Brasileiro. É um livro que traz aqui os autores mais relevantes e os autores mais famosos
do pensamento criminológico brasileiro e suas principais obras. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer tudo que já foi feito, né, de criminologia até então, e agora, óbvio, nós esperamos que venha essa nova geração de criminólogos, pessoas com formação específica na área da criminologia, a construir aí uma nova fase da criminologia no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade novamente e eu estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Calil, a gente que te agradece. Tem uma pergunta aqui no chat sobre como poder ajudar, né, para que isso seja mais divulgado, né? A Fabiana, sobre a mídia, vocês indicariam nos grupos formados no Insta quem devemos marcar na área político e outros, para que possa crescer? Uma coisa que nós temos Válido, tentado... né? Oi? Se isso ajudaria mais. Claro, com certeza. Uma das coisas que eu particularmente tenho tentado e alguns outros integrantes ali da associação temos tentado fazer é realmente trazer à tona esse debate, né? Contato com mídia, contato com outros deputados, senadores e etc. Só que a maioria do pessoal ainda é aqui de Curitiba. Então, o nosso contato é muito limitado aqui a essa região, aos políticos daqui, etc. E seria muito importante que pessoas do Brasil inteiro, primeiro, soubessem da existência desse curso de criminologia enquanto formação específica, porque muitas pessoas ainda não sabem. Todos os contatos que eu tive aí com o pessoal de instituições inseridas no campo da segurança pública ou até mesmo com políticos, quando eu chego para falar sobre a regulamentação da profissão ou sobre a inserção de criminólogos nesses campos, muitos deles sequer sabem que existe uma formação específica em criminologia ainda aqui no Brasil. Então, seria muito importante falar, levar para todas essas pessoas a existência dessa formação específica aqui no Brasil e ao mesmo tempo, levar a necessidade dessa regulamentação e da inserção desse profissional nesses campos em que ele pode contribuir. Então, eu vejo que seria importante, sim, conversar com políticos, conversar, né, quem tiver contato mais próximo com políticos aí, quem tiver contato também com pessoas que trabalham de alguma forma no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, porque pode ser muito útil também que essas pessoas levem para frente esse conhecimento e essas informações, né? Eu vejo que quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Sim, exatamente. Tem uma pessoa que está com a mão levantada, Fernanda, acho que ela quer fazer uma pergunta. Fernanda? Acho que não. Oi, desculpa. Tá bom. Aqui, boa noite, ótima palestra. O senhor, só aqui, meu filho colocou som na TV. Aqui, o senhor falou em questão de políticos. É uma hora boa da gente pressionar ou informar os políticos agora que estamos iniciando em si campanhas eleitorais, eles colocarem seus projetos, informar isso? Fernanda, essa é uma ótima pergunta e realmente eu não sei te responder, tá? Porque eu acho que daí isso estaria mais atrelado realmente ao traquejo político ali, às estratégias políticas, e eu não sei te responder. Eu tenho tentado diversos contatos aqui, mas realmente conforme vai chegando o período eleitoral, pelo menos aqui em Curitiba, eu vejo que as pessoas que até vão se lançar como candidatos, eles vão acabando, até mesmo, de certa forma, abandonando outras pautas ali, focando nas suas próprias campanhas. Então, agora, nesse momento, a gente começou a encontrar uma certa dificuldade de abertura de contato. Né? Muitas vezes as pessoas pedem até para que a gente converse com eles depois da eleição. Nós estamos tentando organizar mais uma audiência pública aqui no estado do Paraná também. No ano passado nós fizemos uma audiência pública aqui em Curitiba, na Câmara Municipal, para trazer essa questão da criminologia, e agora nós estamos tentando organizar uma a nível estadual, mas também estão todos falando para nós aguardarmos o período eleitoral para organizar essa audiência pública, porque está muita gente focada nas suas próprias campanhas e etc. Então, essa é uma dificuldade que a gente está encontrando nesse momento.
mas também pode ser uma questão interessante, né? Talvez algum político que enxergue uma vantagem eleitoral em trazer essa pauta da criminologia, talvez nos ajude a trazer a visibilidade necessária. Então, realmente, eu acho que vai depender de você sentir assim se as pessoas realmente estão abertas e se essa pressão faria sentido para quem você está buscando esse contato, porque de forma geral, assim, eu não sei te responder. Mas isso também varia de estado para estado, né? Pois Eu é. moro, eu moro num estado do Espírito Santo, na região da Serra, Grande Vitória, e o índice de criminalidade aqui é muito alto. Então, todo dia a gente vê, hoje, por exemplo, duas notícias que chocou o estado. Uma enfermeira que era babá espancava um bebê de 2 meses. Uma mãe sacrificou o filho de 4 meses num ritual satânico. E tem outros crimes aqui que chocam o Estado, um pior do que o outro, fora o índice da violência doméstica que todo dia sai nas notícias. Infelizmente, aqui o Espírito Santo é muito violento, e eu imaginei que, por nós estarmos iniciando essa campanha, início de campanha eleitoral, jogar isso no ar, na mídia, quem sabe, ou até mostrar isso para alguns candidatos. Ah, com certeza. A questão criminal é sempre muito utilizada nas campanhas eleitorais, né? Então, realmente, se você encontrar talvez algum político, algum candidato que se interesse e que veja valor político, né, nessa pauta da criminologia e dos criminólogos, enquanto proposta aí para trazer melhorias político-criminais, para trazer aí melhorias nessa questão dos índices de criminalidade, eu acho que pode ser bem interessante. Não custa tentar, né? Calil, saindo um pouquinho disso, mas não fora muito, a Pamela quer saber que para validar o diploma do bacharel do Brasil em outro país, se é complicado, se você saberia falar. Bom, infelizmente essa questão eu também não sei responder, tá, Pamela? Eu tenho uma amiga minha, que ela é até atualmente vice-presidente da associação, que ela se formou em criminologia aqui em Curitiba comigo, e agora ela está fazendo mestrado em criminologia em Portugal. E ela conseguiu, né, a validação do diploma dela de criminologia aqui do Brasil, lá em Portugal, para entrar nesse mestrado lá em Portugal que ela está fazendo. Mas aí vai depender de questões muito específicas de cada país. Então, realmente é uma questão que teria que ver com pessoas que trabalham com esse trâmite específico da validação de diplomas em outros países e etc. E eu acho que daí não é alguma coisa específica da criminologia, em sim das instituições de ensino do Brasil e das instituições de ensino desse outro país. Então, realmente, quanto a isso, eu não sei te ajudar. Tá certo. O Eduardo está com a mão levantada também. O Eduardo e depois o Marivaldo. Eu? Sou eu? Sim, Eduardo. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Calil, tudo bom? Calil, você estava falando de ganhar um corpo para a nossa profissão ser um pouco mais regularizada em vários âmbitos. Sei lá, me veio isso na cabeça enquanto você estava falando. Será que nós, alunos do curso de criminologia, de perícia, forense, perito criminal, que nem tem nas universidades, não seria interessante a associação, de repente, agregar esses alunos do curso para ganhar um certo corpo, para mostrar para o governo e falar, olha, nós temos alunos já estudando, indo para a carreira, sabe? Tipo assim, ganhar esse corpo para depois de uma certa formação nossa, de repente, assim, sei lá, a gente se associar à sua se matricular na sua associação, e aí vocês vão ter um certo número de pessoas que já sabe que de determinado momento vai estar se formando e que de repente a gente pode estar apresentando isso, sei lá, para um sei lá, para um governador, alguma coisa, e falar, olha, temos agora profissionais, será que podemos regulamentar? Sabe, tipo assim, ganhar um corpo com os estudantes do curso de criminologia? Com certeza. Eu concordo com você nessa, Eduardo. O que acontece atualmente, né? Como que funciona a associação? Nós temos duas modalidades de associado.
A primeira delas é o associado efetivo, que são pessoas que já têm essa formação em criminologia e escolheram se associar à nossa associação. E a segunda modalidade é a modalidade de associado estudante. Só que quando a associação foi formada, nós percebemos que, pelo menos nas primeiras turmas ali, tinha uma grande quantidade de pessoas que entravam no curso de criminologia muito animados com essa questão do estudo da criminologia, o estudo do crime, e muitas vezes viam que o curso de criminologia não era bem o que essa pessoa esperava, ou muitas vezes viam que não tinha muita perspectiva profissional ainda, por ser uma coisa nova, e largavam o curso de criminologia. Então, nós percebemos também muitas desistências. E aí, por conta disso, na época que a associação foi feita, nós optamos por deixar os associados estudantes, incluir os associados estudantes, apenas a partir do último ano ou do penúltimo semestre do curso de criminologia, de formação em criminologia. Por conta disso, realmente para pegar aquele pessoal que já está um pouco mais engajado, que já vai também se dedicar aos trabalhos ali desenvolvidos pela associação, na busca da regulamentação, dos direitos e etc., dos criminólogos. Então, seria mais para fazer esse filtro assim. Mas essa também é uma regra que a gente está sempre disposto a debater. Então, se realmente surgirem muitos estudantes no início do semestre que estejam interessados, no início do curso, que estejam muito interessados em participar, a gente pode debater com os associados ali para buscar uma mudança no nosso regimento interno, no nosso ordenamento ali. Mas, por enquanto, é assim que tem funcionado. Então, a gente tem divulgado até, né, porque realmente a gente percebe que muitas pessoas nos procuram achando que apenas formados na área poderiam fazer parte da associação, mas não. Nós realmente também temos essa modalidade dos estudantes. É só realmente entrar no nosso site ali, o site da Brabacrim, né, e mandar toda a documentação necessária ali para fazer parte. É uma coisa que a gente não está sabendo, tá vendo? Eu estou na faculdade, eu estou finalizando o curso, já é uma coisa que eu não sabia. Então, assim, será que não falta um pouco mais da comunicação? De repente, agora, fazer a junção da associação, mais passar para... Que nem eu estou num grupo de WhatsApp, que está todo mundo aqui participando. De repente, que nem eu já vou ser um multiplicador da informação. Eu mesmo já vou passar para o meu pessoal da faculdade, do pessoal do meu grupo de WhatsApp, sabe? Eu acho que teria que ter, sei lá, um paralelo entre a associação e as universidades, mostrar que existe uma associação por trás disso, sabe? Um exemplo que eu dou, que nem tem um curso de artes cênicas, o aluno no terceiro ano, ele se associa pelo sindicato e ele pega um registro provisório. Ele só vai pegar o definitivo quando ele entregar o diploma na formação. Aí ele pega um registro profissional na área. Sei lá, de repente até vocês poderiam falar, pessoal, então a gente precisa da cópia do certificado de vocês, ou a cópia sei lá, da matrícula do curso, sabe? Porque aí a pessoa se interessa em formalizar o curso. Realmente, isso que você falou é verdade. Muitos desistem, que chega uma hora que vê que não... Parece que não tem campo para trabalhar, acaba desistindo, acaba sendo dissimulado, sabe? Eu vou parar porque eu sei que não vou conseguir trabalhar. E não, de repente eu posso fazer pelo lado, aquilo que você falou, numa área privada. Mas mesmo eu estando numa área privada, eu preciso de uma associação por trás, sabe? Para me dar um certo conforto, uma certa estrutura. Porque para quem está começando agora, realmente, é um barco que você não sabe para onde está indo. Agora, eu acho que se você pudesse divulgar sua associação, tipo, dentro da Anhanguera, que é onde eu faço a faculdade, eu tenho certeza que muitos alunos que vão estar no curso vão se atentar para uma associação e já querer se matricular, sabe? Eu mesmo já seria uma pessoa que eu gostaria muito de fazer parte. Com certeza. Na verdade, assim, atualmente os nossos maiores meios de divulgação da associação ali são o nosso Instagram, e aí todas essas informações a gente tem no nosso Instagram, e também o nosso site, né, que tem todos os documentos necessários ali para se tornar associado, tem o nosso regulamento interno, tudo isso tem tudo lá no site. Mas dos nossos objetivos esse ano é justamente buscar esse contato com as universidades para tentar trazer os alunos para a associação e mostrar que existe a associação. Só que como a gente não tem pessoas de todas as universidades ainda fazendo parte da associação, esse contato é um pouco mais difícil, né? Então, aqui até nas faculdades aqui de Curitiba nós temos uma maior abertura, mas em outras que principalmente são modalidade EAD, a gente não tem encontrado tanta abertura para conversar com o pessoal da faculdade, fazer essa divulgação e etc. Então, essa é uma grande dificuldade, por isso que o principal meio de divulgação da associação, por enquanto, ainda tem sido
o próprio Instagram, né? Que lá nós postamos todas essas informações. Mas, óbvio, quem tiver disposto a compartilhar tudo isso e mandar isso para frente, eu até posso passar tudo, né? Para quem tiver interesse. Nós temos também uma carta aberta que nós escrevemos, um documento ali justificando a necessidade da regulamentação, os motivos pelos quais deve ser regulamentado, explicando o que é a criminologia, o que é a formação em criminologia, tudo isso nós temos esse documento e temos algumas pessoas já que estão compartilhando isso, então nós podemos enviar para vocês também, mas também já está lá no nosso Instagram esse documento, é só dar uma olhada lá que nós temos o link. Nós colocamos tudo o link do Instagram, inclusive o da associação também para se associar, tudo do site, nós colocamos tanto aqui no chat como no grupo. Assim, o pessoal tem bastante acesso, né? Uhum. Deixa eu só aproveitar para falar a palavra-chave para o pessoal, e que não poderia ser menos do que regulamentação, né? Então, nossa palavra-chave de hoje, para depois preencher o formulário, para vocês receberem o certificado de vocês, é regulamentação, tá bom? Acho que a Gisele agora quer fazer uma pergunta. Oi, boa noite. Belíssima palestra. Então, no caso, assim, eu sou formada em bacharel em Direito, né? Eu estava conversando sobre isso com um professor, que tem uma parte que é uma matéria eletiva de criminologia, né? Eu acho que todos os cursos de criminologia deveria ter uma parte para quem quer se especializar, né? Fazer estágio, porque é só estágio, assim, aonde que eu poderia fazer estágio? Na faculdade não fala isso, né? Eu acho que deveria ser mais divulgado, por exemplo, as pessoas que querem fazer estágio na parte criminóloga, ou algum lugar, numa delegacia, ou na parte de necrotério, alguma coisa assim, porque é muito difícil, né? Para quem está fazendo o curso, né, para querer se especializar e crescer na área, ser um bom criminologista, eu acho que deveria ser mais divulgado, entendeu? Eu não sei porque tem uma parte assim, que, por exemplo, quem é estudante de direito tem que chegar na parte de 7º período para fazer estágio para você conseguir a carteirinha. E é a mesma coisa que deveria ser para a parte do pessoal que está fazendo criminologia, entendeu? É isso que está um pouco meio assim, as pessoas começam a faculdade e depois param, poxa, como é que eu vou trabalhar? Não tenho estágio, só fico só no básico, que é ver, né? Porque a gente se aprende muito na prática, não é isso? Com certeza, Gisele. Pode continuar, desculpa, achei que você tinha terminado. Aí eu não sei, porque, assim, por exemplo, eu estudo no UNOPA, aqui no Rio, na Penha, né? Aí eu estava até conversando com a moça assim, poxa, não tem estágio, porque seria uma parte que a pessoa quer, não, eu quero trabalhar nessa parte aqui que vai dar um sucesso na minha carreira, né? É a mesma coisa para outros colegas que moram em outros lugares que querem também se aperfeiçoar, porque o estágio é mais importante, porque a gente aprende muito mais do que só estudar, ler livros, palestras, essas coisas assim, né? Isso aí que eu acho que deveria ser mais focado para todos, porque a gente aprende muito. Eu aprendi muito no estágio no TJ. É a mesma coisa, o colega vai aprender muito mais na parte da criminologia, uma delegacia, ou parte de necrotério, essas coisas, assim, né? Aqui no Rio é muito difícil mesmo. Teve um dia que a menina até falou que ela foi tentar fazer estágio para ver se ela consegue. Ela não conseguiu, porque não tem área na parte de criminologia. Não tem estágio no CIE. Infelizmente, não tem. Essa é uma grande barreira, um grande obstáculo que os estudantes de criminologia têm encontrado, que é a questão dos estágios mesmo. Hoje em dia, atualmente, é praticamente impossível. E uma das grandes barreiras também que encontram é que não existem pessoas formadas em criminologia atuando na prática nesses lugares e, portanto, as pessoas que atuam nesses lugares sequer sabem da existência de um curso de criminologia, sequer sabem da necessidade de oferecer um estágio para quem está se formando em criminologia. Então, como tudo é muito novo, ainda são coisas que nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que construir
nós vamos ter que fazer essas pontes, e por isso até que a gente trouxe, né, fizemos a associação, porque o objetivo era realmente criar uma instituição forte, formada por diversas pessoas, para tentar fazer os contatos necessários para buscar que essas coisas aconteçam, né? Então é bem complicado mesmo, que isso não tem na prática. E uma coisa que vocês podem fazer, e que eu tenho conhecimento de que algumas pessoas já fizeram, não só aqui em Curitiba, mas em outros locais, é realmente buscar o estágio por conta própria. Então, eu tenho alguns conhecidos que foram nas delegacias, conversaram sobre o curso de criminologia, explicaram qual que é a formação em criminologia, que é um curso novo, de que forma esse curso poderia ser útil ali para o ambiente da delegacia, de que forma o ambiente da delegacia poderia ser útil para essa pessoa que está se formando em criminologia, e conseguiram, ainda que fosse um estágio voluntário ou algo nesse sentido, conseguiram ali uma oportunidade de aprender como que funciona na prática. Mas, infelizmente, ainda são casos isolados de pessoas que realmente, né, arregaçam as mangas, vão lá conversar com as pessoas, conversam ali. Teve uma colega que conseguiu na procuradoria também. Então, realmente, assim, são casos isolados, mas nós da associação também temos nós temos algumas comissões ali que nós criamos para buscar alguns contatos com instituições, e faz parte dos objetivos dessa comissão que nós fizemos da questão dos estágios, buscar contato com instituições que possam futuramente fornecer estágios para pessoas da criminologia, e também buscar contatos com as faculdades, porque as faculdades também deveriam buscar essas pontes, né, para fornecer aí essas oportunidades para os estudantes. E nós vemos que muitas faculdades não têm feito isso. Então, a faculdade oferece o curso, mas não oferece uma forma do estudante ter esse contato com a prática. Isso deveria ser buscado pelas instituições que estão fornecendo esse curso também. Mas, óbvio, é uma luta de todos nós que ainda está começando. Então, infelizmente, ainda é assim. Eu acho que estágio, de todas que eu vejo, só a GRAN que tem estágio obrigatório, né? Que E assim, até muito bom. E até só para complementar minha fala, tem uma questão que eu esqueci. Assim como nós fizemos a carta aberta pela regulamentação, nós estamos desenvolvendo agora também como se fosse uma carta de recomendação de estágio. Então, nós fizemos até uma reunião na semana passada sobre isso na associação, porque muitos associados estudantes têm essa demanda. Olha, não consigo estágio, as pessoas não entendem o que é o curso de criminologia, as pessoas não compreendem de que forma eu posso ajudar, de que forma pode contribuir, etc. Então, nós pegamos algumas dessas demandas e fizemos uma reunião na semana passada para fazer um documento que essas pessoas possam levar nesses locais quando forem pedir estágios. Estágios, ainda que sejam voluntários, né? Mas explicando de forma padronizada ali o que é o curso de criminologia, por que esses estágios são importantes e etc. Só que, óbvio, esse é um documento que ainda não está pronto, a gente está desenvolvendo ele, mas vai ser muito parecido com a carta aberta, só que uma coisa direcionada especificamente para os estágios, e, óbvio, aqueles que tiverem interesse em participar da associação e ajudar nessa construção serão muito bem-vindos, e os que não quiserem também, eventualmente, quando estiver pronto, eu compartilho com todos vocês esse documento ali no fórum da criminologia. Boa noite, Galil. Manuel, né? Manuel, tudo bem? Boa noite, Manuel. Bom, eu tenho acompanhado esse debate aí, né? Há 1h20 aí. E, de fato, o que a gente vê é que a inexistência do conhecimento do curso é notório. Mas que as pessoas têm que ter uma certa paciência, que é um curso novo, está sendo divulgado gradualmente, né? Eu acredito também que a associação ela é uma ferramenta importantíssima para esse desenvolvimento, para essa propagação do nome criminólogo e a criminologia em si, entendeu? Então, acho que os acadêmicos, o alunado, eles têm que ter uma certa paciência e observar de que tá tendo demanda, vai ter demanda diante das formações. Porque não se pode abrir um campo, abrir um CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, sem uma profissão regida por lei ou com visão de regulamentação. Eu acredito que o criminólogo
ele vai ser regulamentado com mais facilidade, porque é um assunto que está a todo momento em evidência, entendeu? Em tudo se toca-se num termo crime. Então, crime está associado ao profissional que está em processo de regulamentação. A gente não vai estar jogando esse profissional somente para o advogado criminal, entendeu? Com certeza. Eu vejo que, assim, essa é uma questão que muitas profissões novas passaram também, né? Então, realmente, infelizmente, faz parte do processo. É um curso novo, é uma profissão nova que a gente está tentando instituir, né? São uma área nova de formação específica. Então, realmente, infelizmente, essas coisas tomam bastante tempo, né? A gente, óbvio, tem tentado ao máximo possível acelerar isso com a associação, buscando ali resolver algumas questões com os contatos que nós temos e etc. Mas realmente é um trabalho que todos nós vamos ter que aí nos dedicar para atingir enquanto futuros profissionais da criminologia. Eu acho que não tem mais alguém para fazer pergunta, alguma dúvida ficou? Eu acho que tem algumas dúvidas que ficaram no chat do pessoal que não quer abrir o microfone ou não tem áudio. Consegue ver, Liv? Peraí. Tem uma da Virgínia. Uma dúvida, num estágio, quem está apto a... Peraí. Uma dúvida, num estágio, quem está apto a, assim, para quem conseguir, porque uma amiga que é assistente social disse que quem assinou para ela foi uma assistente social, em nosso caso, quem assina? No estágio... Quem está apto para assinar o estágio para a gente, acho que foi nesse sentido. Esse tem sido um dos maiores obstáculos realmente, né? Nós não temos formados profissionais da criminologia exercendo alguma função prática que possam assinar um estágio para eventuais estudantes de criminologia. Tudo é muito novo, né? A primeira turma se formou no final do ano de 2022, início de 2023, e não temos ninguém atuando na prática especificamente enquanto criminólogo em algum campo por aí. Mas, como eu falei, algumas pessoas têm conseguido esses estágios de forma um pouco mais informal, digamos assim, mais pela conquista do conhecimento prático. E aí, óbvio, daí é diretamente com as pessoas que estão oferecendo a vaga de estágio, seja o pessoal que trabalha na delegacia, seja o pessoal que trabalha na procuradoria, em outros locais aí que o conhecimento do criminólogo possa ser interessante. Mas, por enquanto, tudo ainda tem funcionado de forma isolada e de forma informal nesse sentido, mais pelo conhecimento, pelo ganho prático, né, da questão. O Eduardo levantou a mão novamente. Desculpa, desculpa eu insistir nisso. Eu vejo assim, Calil, sabe por quê? Por que não existe profissionais, desculpa, por que não existe ainda professor que possa assinar um estágio dentro da faculdade, pelo menos onde eu estudo? Eu vejo que muitos dos nossos colegas que estão dando aula na faculdade, eles não são da área de criminal, já começa daí. E eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, se o MEC fizer um reconhecimento do curso, vou falar da sentido Anhanguera, porque é onde eu estudo. Se a gente for pegar todo o corpo docente do curso da Anhanguera, na qual eu sou um aluno, tá? Eu estou falando isso porque eu tenho pós-graduação em docência no ensino superior e tenho mestrado também. Então, eu já fiz reconhecimento de várias faculdades. Se o nosso curso for passar por um reconhecimento MEC, pelo menos, não passa, porque nós não temos profissionais na área de atuação. Nós temos profissionais coligados à área, mas não profissionais na área de atuação. Então, por isso que eu acho que eles não podem colocar, por exemplo, um estágio dentro do nosso curso. Não é porque é IAD, não, eles não podem colocar porque nós não temos um professor na área de criminalista ou criminólogo ou
enfim, que tem uma certa formação, na qual ele pode assinar o nosso estágio, porque isso vai passar por um perito e vai passar pelo perito do MEC. O MEC vai ter que autorizar o estágio ou não. Porque a partir do momento que eu tenho uma graduação, onde a graduação me coloca dentro da grade curricular a pasta de estágio, o responsável da pasta de estágio será somente esse professor da graduação. Portanto, esse professor tem que ter uma certa cadeira dentro da faculdade, um certo tempo de trabalho dentro dessa faculdade, para que o MEC possa reconhecer que esse estágio pode ser válido ou não. Então, por isso que eu acredito que a Anhanguera, nesse momento, não vai se predispor de colocar um professor com uma cadeira dessa, porque tem que ter uma certa carga horária forte dentro da faculdade para assumir um campo de estágio. E eu percebi que muitos dos nossos colegas que dão aula no curso de criminologia, pelo menos estou te falando com relação à Anhanguera, não são mestres e doutores, são poucos mestres e doutores, mas a maioria são especialistas, e são especialistas em outras áreas, que aquilo que eu te falei, que dentro da nossa grade curricular, eles coligam para a nossa formação, mas isso não pode se dizer que seja uma formação técnica, entendeu? É mais uma formação social, uma formação cultural, mas não é uma formação técnica na área de criminologia, não é uma formação tão técnica na área de um perito forense, por exemplo. Nós temos advogados que pode falar da parte criminalista, mas para você ter uma ideia, nós não temos um médico legista. Entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, é muito apresentar um curso legal para nós, ok, a grade realmente é uma grade nova que eu desconhecia, fui buscar saber de onde eles tiraram essa grade, realmente eles compraram essa grade de uma outra faculdade, eu não sei se de repente o meu diploma vai vir pela Anhanguera ou se meu diploma vai vir dessa outra faculdade, porque eu sei que a Anhanguera, por si só, não tem ainda um reconhecimento do MEC. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, para mim, eu como profissional, depois que eu me formar, eu acho que nem concurso público eu vou conseguir prestar, porque eu não sei se meu certificado vai ser tão válido, porque eu não sei se vai vir com o mérito da Anhanguera chanfrado por Brasília, ou se de repente a Anhanguera vai lá e compra aquele diploma que já está reconhecido pelo MEC. Essa é um balaio de gato que está dentro das universidades hoje em dia. Entendeu? Eu vejo, Eduardo, que daí isso é uma questão muito específica de faculdade para faculdade, né? Assim, quando o primeiro curso foi feito aqui em Curitiba, a maioria dos nossos professores eram e ainda são pessoas que não são formadas em criminologia especificamente enquanto formação, porque essa formação não existia, né? Mas sim, eram pessoas com pós-graduação, mestrado, doutorado, algo nesse sentido, relacionada à área criminal de alguma forma. Muitos dos professores eram professores do direito, porque o direito também se dedicava muito à criminologia, né? Então, a maioria das pessoas que se dedicavam à criminologia vinham do direito. Mas nós tivemos também professores que estudaram fora a criminologia, professores que estudaram aqui a criminologia enquanto pós-graduação e etc. Mas, pelo menos esse curso da Unicuritiba aqui, ele já foi reconhecido pelo MEC. Então, pode ser um bom sinal, que talvez os próximos sejam, né? Eu sei que tem que ter pelo menos uma turma formada para obter esse reconhecimento pelo MEC. E aí eu sei que também muitos cursos se originaram das ideias que o Grupo Ânima pegou desse primeiro curso do Unicuritiba, e outros cursos foram se originando por conta disso. Então, talvez isso seja um bom sinal, mas realmente daí tem que ver faculdade por faculdade como que eles estão fazendo. Então, aqui você no me Curitiba respondeu. eles estão prometendo contatos para a gente fazer estágio desde a primeira turma, desde 2020, e até agora não conseguiram. Então, realmente depende do esforço que a própria faculdade está fazendo para ter professores especializados, para obter o reconhecimento do MEC e para obter essa questão dos estágios, que realmente daí, óbvio, foge um pouco do nosso controle, mas nós, enquanto associação, e vocês, enquanto alunos, podem e até devem cobrar a instituição a respeito disso, né? Eu tenho uma pergunta no chat sobre o exame criminológico. Se ele pode ser realizado pelo pessoal que já se formou. O exame criminológico, na verdade, da forma como ele está previsto em lei, ele seria feito, se eu não me engano, por uma equipe multidisciplinar.
E, a princípio, quando ele foi pensado, não existia um profissional da criminologia ainda aqui no Brasil. Então, a princípio, o criminólogo não foi incluído como apto para realizar esse exame criminológico. Mas, óbvio, nada impede que futuramente isso aconteça. Por enquanto, não é um dos profissionais que participa do exame criminológico, tá? É óbvio, a exemplo de outros países que têm o criminólogo inserido no campo da reinserção social e da execução penal, o Brasil pode buscar isso futuramente, tendo conhecimento aí de que existe um profissional com conhecimento específico na área, etc. Mas, por enquanto, ainda não. Mas como eu falei, tudo isso nós temos que ir atrás e buscar, né? Nada impede que as pessoas interessadas em atuarem com isso na prática vão atrás e tentem aí, pelo menos, trazer à tona essa ideia. Eu acho que tudo, assim, não depende só da faculdade, né? Depende da gente também querer ir lá e insistir até conseguir, né? Depende Sim, da gente, do interesse da gente também em conseguir isso. alguma coisa. Como eu falei, o pessoal que tem conseguido estágios tem sido muito mais de forma informal e de forma voluntária. Até alguém comentou aqui no chat, eu não estou achando agora, mas sobre a questão da pastoral carcerária, para conhecer o funcionamento e etc. Então, todas essas oportunidades para quem tem interesse em conhecer como que funciona na prática, principalmente oportunidades voluntárias, podem ser muito interessantes. Até para que as pessoas que trabalham nesses locais comecem a tomar mais conhecimento da existência do curso de criminologia e futuramente pensem em abrir vagas de estágio efetivamente para os estudantes. Sim, acho que foi a Márcia que falou, inclusive ela está com a mão levantada. Boa noite a todos. Quero agradecer desde já pela excelente palestra e explanação, né, dos pontos, muito bem observado, amei. E assim, referente a isso mesmo, né? Uma dica, assim, pincelada rápida. Sobre a pastoral carcerária, né? É uma ideia para se conhecer o sistema. Eu estou no último ano de criminologia. No meu TCC, né? Eu estudo em Anguera e sou profissional lá também. E eu vi até o colega, né, falando, né, algo sobre, né, pontual, né, temos todos os lugares, faculdades e faculdades, né. Enfim, eu como aluna, eu procuro ir atrás, né. Eu fui, a princípio do meu TCC, atrás de um vereador que lançou um projeto de drogas, né, na cidade, para fazer o meu TCC sobre prevenção. Ele me apresentou o secretário de segurança da cidade, e assim foi indo, fui abrindo portas, fui conhecendo todo o sistema, né, na cidade. Hoje eu tenho contato com esse secretário de segurança, vou nas reuniões e assim, vou falando da criminologia para os alunos, aí chegando na mão da criminologia, vou colocando no grupo, vou apresentando para a Érica vai adicionando os alunos, vai, né, porque eu sou apaixonada por criminologia, faz mais de 20 anos que eu já participo da pastoral, enfim, conheço, né, o sistema e me apresento como estudante, né, de bacharelado e pesquisadora, né, porque assim, eu procuro entender a parte dos militares, que é a parte de segurança pública, né, que também é um ponto a se pensar, né, muito importante, né, na nossa área, a parte lá do encarcerado, da violência, do contexto social, enfim, do nosso estudo, né, como um todo, né, a criminologia como um todo, como norma, né, do direito, como todas as áreas, enfim, que engloba a criminologia. Então é isso, é interessante participar de todas as áreas, e eu me apresento assim, como eu falei, fiz uma reunião da CONSEG, né, que tinha o capitão da Polícia Militar, tinha a população e tinha um delegado da Polícia Civil, né, esperei toda a reunião, depois me apresentei como aluna, né, de bacharelado de criminologia, enfim, a demanda era sobre o boletim de ocorrência, você chegava a queixa para a delegacia, a população não fazia o BO e queria que a polícia resolvesse a situação da criminalidade no local. Então, assim, eu via toda a reunião, daí dei, né, meu ponto de vista, depois que eu me apresentei. Então, acho que é legal as pessoas também partirem e indo, nesse, assim, é mais ou menos nessa toada que tem que ir. Né? Eu vi que, assim, como que eu gosto muito de criminologia, quero continuar nessa área, né, luto por isso. E, assim, acho que é por aí. A gente tem que ir indo, desbravando e falando oportunidades e vai conversando com um, isso, vai, você se apresenta, vai atrás do promotor, vai atrás de um, e vai, acho que é mais ou menos isso daí. É isso, gente, obrigada, desculpa aí me prolongar, que eu me empolgo, eu também amo criminologia. Obrigada aí, gente.
Eu acho que é isso mesmo, Márcia. Assim, muito embora nós estejamos tentando, né, fazer essa frente unida e ser uma instituição forte ali pela associação, nós também não temos ainda a capacidade de estar em todos os lugares e atender a todas essas demandas. Então, realmente tem algumas coisas que os estudantes, os futuros profissionais vão ter que fazer por conta própria, né? Infelizmente, é uma caminhada longa. É uma profissão que está começando, como eu falei, muitas outras profissões passaram pela mesma situação que nós estamos passando, mas hoje também nós temos aí as mídias sociais, as redes sociais, etc., que podem tentar nos dar uma acelerada nesse processo. Mas eu acho que cada um aí também, vendo a área que se interessa mais, também pode tomar essa iniciativa de buscar por conta própria, de alguma forma ter um pouco mais de contato com isso e compreender melhor como que funciona na prática, se oferecer para fazer um estágio ou algo nesse sentido. Realmente, os colegas que têm conseguido têm feito assim, né? Infelizmente, tem que ir atrás por conta própria e levar tudo isso, explicar, ter paciência para explicar o que é o curso de criminologia, para tentar conseguir. E óbvio, infelizmente vamos receber muitos nãos também, mas a gente não pode desistir por conta disso, né? Eu acho que, assim, a gente não, se nós somos os únicos que não podemos desistir, né? A Márcia quer falar mais alguma coisa? Não, desculpa, foi sem querer. Tá bom, então. Bom, eu acho que o pessoal perguntou, se tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição no grupo, o Calil também está no grupo, né, Calil? E eu queria agradecer a presença de todos vocês, Calil, muito obrigada por ter tirado algumas dúvidas do pessoal, lógico que vão ter mais, mas, assim, eu acho que foi uma coisa que foi bem falada, foi bem explicado, nós colocamos o chat, os links lá para o pessoal que quiser se inscrever, se filiar à associação, né, que puder também, tudo dentro dos termos lá. E é isso, pessoal, eu acho que deu para tirar algumas dúvidas, né? Bom, eu quero só, então, agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, né, de falar sobre isso, pela receptividade de todo mundo que está aqui, e falar que eu, enquanto Calil, estou à disposição ali no grupo também, no meu Instagram, no WhatsApp, podem falar comigo, porque vocês tiverem de dúvidas e precisarem, e a associação também está à disposição, eu sei que eles já compartilharam ali com vocês o link do Instagram da associação, do site da associação. Quem tiver interesse em se associar tem todas as informações no nosso Instagram e no nosso site. E quem não tiver interesse em se associar também, mas eventualmente tem alguma dúvida, algo nesse sentido, nós estamos aí à disposição. E eu acho que é isso, né? Nós temos que formar aí uma frente unida, todos em prol aí dos objetivos, né, dos criminólogos e futuros criminólogos que venham a se formar. Muito obrigado novamente. Nós que agradecemos e também, o que a gente puder, nós do fórum e todo mundo o pessoal do grupo, o que vocês precisarem, a gente está à disposição também. Eu já coloquei no grupo também, para o pessoal que tiver interesse, o perfil do Instagram da associação, do Calil, e os links que ele citou durante a palestra, tá bom, gente? Da Crim Lab, da Braba Crim, da APL e dos livros, tá bom? Acho que é isso então, né, Érica? Sim, é isso. Boa noite, pessoal. Obrigada, Calil, Muito mais uma obrigada vez. pela presença. Calil, pela palestra, pela disposição do seu tempo para passar para a gente tanta informação. Boa noite, pessoal.